Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Deus tem um propósito de você estar aqui e porque Ele tem um caminho de conserto, de honra e prosperidade para você. Eu não sei qual o nível de endividamento que você está hoje, mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu vou te dar uma direção em 5 passos que você vai erradicar de vez da sua vida todo o endividamento que você tem, que você adquiriu até hoje. E mais, se você continuar perseverando nesses passos, você vai viver uma vida de honra, de prosperidade incondicional. Então, já pega papel e caneta, ou então seu iPad ou seu tablet, e vamos para os 5 passos. Seja muito bem-vindo ao canal Prospere Certo. Eu sou o Ebert Machado, sou o idealizador desse projeto. Antes de começar o conteúdo, eu quero te pedir 3 coisas. É rapidinho. A primeira, eu quero que você se inscreva nesse canal, ajude a crescer essa comunidade. Nós temos um projeto que não é somente ganhar notoriedade, nós também queremos monetizar esse canal para que 30% de toda a monetização desse canal seja direcionado à obra social. Deus tem colocado uma obra no meu coração e tem me dado direcionamento, e por isso que eu estou fazendo esse canal. Um dos grandes objetivos é esse, de angariar recursos para ajudar pessoas que realmente precisam. O segundo pedido é que você comente após o vídeo, comente aqui embaixo, deixe o seu feedback, o que você achou do conteúdo, o que poderia melhorar, porque isso é pontual para que tudo que eu esteja fazendo aqui para você seja algo cada vez melhor, cada vez mais profundo, com mais qualidade. Então, seu feedback, a sua opinião conta muitíssimo para mim. E em terceiro lugar, eu quero te pedir só mais esse favor, que você encaminhe esse vídeo para outras pessoas, que mesmo que elas não estejam endividadas, mas que elas possam avaliar a informação, avaliar o conteúdo e também direcionar para outras pessoas que talvez essas outras pessoas estejam endividadas. Porque o propósito aqui não é somente financeiro, também é um propósito espiritual. Por isso que o nome do canal é Prospere Certo, porque nós acreditamos que a prosperidade ela precisa de um propósito. E você prosperar certo é prosperar com propósito. Então, nos ajude. Agora vamos para o conteúdo. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo por conta de uma notícia que eu li no Infomoney. Eu vou deixar o link dessa notícia aqui embaixo para você ler, tá? Depois. Essa notícia ela fala sobre o retrato atual do endividamento do brasileiro. Infelizmente, o nosso país encontra num desafio financeiro, onde a maioria das pessoas estão endividadas, cerca de 70% da população está endividada, e mais da metade desse percentual da população está com o nome negativado. E lógico, o nome sujo impede de você conseguir conquistar seus objetivos, por exemplo, uma casa própria, ter um financiamento, que seja Minha Casa Minha Vida, ou seja outro tipo de financiamento. O carro dos seus sonhos. Qual é o carro dos seus sonhos? O nome sujo te impede de chegar até esse objetivo, também de conseguir uma linha de crédito para montar um negócio. Tem experiência no negócio, tem clientes, mas te falta recurso para começar, e o nome sujo te impede de você conseguir esse recurso. Eu quero te dizer que mesmo que você se encontre nessa estatística, você não é refém dela, tá? Você pode fazer algo totalmente diferente, você pode viver algo diferente. E eu creio, assim como Isaac, que ouviu o direcionamento do Senhor e plantou, vivendo numa crise, numa terra seca, e por fim foi o único a colher 100 por 1, eu creio que mesmo que diante de qualquer dificuldade financeira que o país esteja vivendo, você pode sim prosperar, você pode sim crescer. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, acreditar. Você tem que crer. Se você não acreditar, você não vai conseguir arrumar soluções para poder tirar você dessa situação. E em segundo lugar, você tem que entender que Deus tem um propósito de você ter o teu nome limpo, de você honrar suas dívidas e prosperar. E eu vou te provar isso. Olha só. Olha o que Salmos 37, versículo 21 fala. O ímpio toma emprestado e não paga. Já em Romanos capítulo 13, versículo 7 e 8, olha aqui. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros
cumpriu a lei. Provérbios 22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. E Eclesiastes 7:1 fala que melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E também em Eclesiastes nós encontramos o perigo em relação à dívida. Verdadeiramente, a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Para finalizar, Provérbios 17:18 diz assim: o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Mas em Mateus 5:23 tem a passagem mais interessante, que é quando Jesus diz que quando você for deixar sua oferta ao altar e lembrar que tem algo contra alguém, deixe sua oferta e vá até essa pessoa, reconcilia-se com ele antes que ele chegue até o juiz, te processe e você seja preso, porque de lá você só vai sair depois que pagar o último centavo. Essa cultura da época, as pessoas que elas não pagavam suas dívidas eram dadas como escravas das pessoas para quem ela devia e trabalhavam para ela até quitar as dívidas. Você não ama o seu próximo que você vê, como que você vai amar ou honrar a Deus que você não vê? Bom, espero que você tenha entendido todos os princípios de Deus em relação ao endividamento, e eu creio que agora você vai honrar a Deus com a sua vida. Então, vamos para os 5 passos. O primeiro passo é a conscientização. Nessa hora, eu te indico que você faça como Salomão. Salomão foi um dos reis mais prósperos e ricos da sua época, até os dias de hoje. Por quê? Porque ele pediu para Deus sabedoria. Ele tinha tudo para pedir para Deus, mas pediu para Deus sabedoria. E a palavra do Senhor fala que aquele que pede sabedoria, aquele que pede inteligência, Deus dá. E você precisa de sabedoria porque você precisa buscar as informações com clareza nessa hora. Pegue um papel, pegue uma caneta, faça um levantamento minucioso de todas as dívidas que você tem, de todos os credores que você tem. Qual o valor principal, que foi o valor do contrato na época, e qual o valor que está hoje essas dívidas. Depois que você conseguir levantar todas essas dívidas, todas essas informações, o que você vai fazer? Você vai fazer 5 perguntas básicas agora. A primeira: por que eu me endividei? O que foi que me levou a fazer esse contrato, a fechar esse negócio, a comprar esse produto, a fazer esse financiamento? Depois que você tiver clareza dessa informação, você vai para a segunda pergunta: que tipo de endividamento é esse? É um endividamento por impulso? É um endividamento por falta de planejamento? É um endividamento que foi porque eu vi fulano comprar, fiquei com vontade de comprar, fui lá e comprei? É pouco diferente de impulso. Porque impulso é tipo, eu tô com um sentimento, vou para o shopping passear, lá eu vejo mulher que tem muito disso, né? Mulher vê lá, vê uma bolsa de R$1.500, vai lá, estoura o cartão de crédito comprando a bolsa de R$1.500. Isso é impulso. Depois que você conseguir a resposta dessas 2 questões, aí vamos entrar num outro nível de questionamento. Nós vamos entrar nas suas crenças. Qual é a sua visão? O que você pensa em relação ao dinheiro? Eu falo isso materialmente. O que você, a espécie, dinheiro, o objeto, dinheiro, o que isso significa para você? Você consegue ter essa percepção de se dinheiro é coisa ruim, se dinheiro é coisa boa? O que você vê quando você olha dinheiro? Qual é a percepção que você tem? E isso é importante porque vai nos ajudar na próxima questão, na 4ª questão. O que você entende que dinheiro é espiritualmente na sua vida? Qual a influência espiritual que ele tem na sua vida? Depois de responder essas 4 perguntas, a última é uma das mais importantes, que é de onde você vai tirar o dinheiro. Por quê? Porque às vezes o dinheiro ele já existe, só que você gerencia mal, então você vai ter que cortar gastos. Se esse dinheiro não existe, você vai ter que buscar uma forma de trazer ele à existência, ou seja, você vai ter que trabalhar, fazer uma renda extra ou arrumar outro negócio. Ou muitas das vezes você até tem esse dinheiro guardado aí com você e que você pode utilizar, né? Ou seja, pode ser uma reserva de emergência que você tem, que você pode usar parte dela para quitar essas dívidas e ficar livre das dívidas. Mas uma coisa que eu não te aconselho é você vender bens, tá? Não adianta nada você vender seu celular para pagar dívida, não adianta você vender seu carro, não adianta você vender nenhum bem seu, moto, que seja, para poder pagar dívida. Porque o problema não é o bem, o problema é a sua gestão. Se você tem dinheiro, corte gastos. Se você não tem,
faça uma renda extra ou arrume um trabalho extra para você levantar o recurso. E você tem que ter o direcionamento do quanto que você precisa necessariamente. Por isso que quando você fizer a relação de todas as dívidas, você vai calcular no fim e vai ter uma ideia, pelo menos uma projeção do quanto que você vai precisar usar mensalmente para poder quitar suas dívidas. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é a organização. Agora que você já tem uma visão clara e objetivo de todas as dívidas que você tem, nós vamos ter que organizar o seu orçamento. Nós vamos ter que organizar as entradas e as saídas. Numa folha você vai escrever receitas ou entradas e lá você vai colocar tudo que você faz que coloca dinheiro na sua conta. O emprego que você tem, a renda principal, uma renda secundária, investimentos, dividendos, o que seja. Tudo que você vai pegar, tudo ali e colocar nessa parte de receita. E depois você vai fazer a parte de despesas, onde você vai ter as despesas essenciais, que é água, luz, internet, que são essenciais para manter a sua existência, ou seja, você precisa de moradia, você precisa de comunicação, você precisa de comer, você precisa de vestir, você precisa de água, de luz. Então tudo que é essencial, que não dá para você barganhar, você negociar, dispensar, é uma despesa essencial. Depois você vai listar as despesas não essenciais, que são aquelas despesas que são descartáveis, que você não necessariamente precisa delas para viver. Por exemplo, vários streamings, YouTube Premium, Netflix, Prime Videos, luxo, por exemplo, Uber. O Uber é essencial na maioria das pessoas, mas você precisa pegar Uber Black toda vez? Não, né? Você pode pegar o Uber X, quebra um gasto aí, pelo menos você economiza de 20% a 30% em cada viagem que você vai fazer. E isso no final do mês dá uma diferença enorme. E a última despesa, na verdade, é um valor que você vai direcionar para seus investimentos e para sua reserva de emergência. Apesar de você estar endividado, é sempre bom você ter uma reserva, nem que seja pequena, porque a reserva é justamente o que te impede de você ter que pegar um empréstimo porque teu carro quebrou, de você ter que ir no agiota, fazer um empréstimo lá, porque você não consegue, você não tem um recurso guardado. Então, uma coisa que você tem que fazer, a sua reserva de emergência. Você não pode deixar de fazer sua reserva de emergência. É essencial e primordial nesse momento. Tá? Então você tem que pensar tanto no recurso para você pagar suas dívidas, quanto no recurso para direcionamento da reserva de emergência. Além disso, você também tem que direcionar um recurso para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu aprendizado. Você tem que aprender sobre finanças, educação financeira, você tem que fazer, tem que entender sobre o assunto, tem que dominar o assunto, porque a tua dívida hoje, ela é consequência de duas coisas. A primeira, má gestão das suas emoções, e a segunda, falta de conhecimento técnico financeiro. Você precisa focar, aprender gestão financeira, porque senão você nunca vai sair das dívidas, você nunca vai prosperar. Por último, você tem que ter um recurso voltado para o seu desenvolvimento profissional. Por quê? Porque o seu desenvolvimento profissional que vai trazer recursos para você. Se do jeito que não está bom, você tem que investir numa carreira melhor, você tem que investir em algo que te dê um salário melhor, uma condição melhor, ganhos melhores. Porque senão as coisas vão estagnar e você não vai sair do ar. Você tem que crescer profissionalmente também. Agora nós vamos para o passo 3. Planejamento e estratégia. Como meu objetivo aqui não é ficar enchendo a sua cabeça de teoria, eu vou direto ao ponto. Duas estratégias são as melhores para você buscar solucionar os seus problemas com dívida. A primeira é a estratégia de bola de neve. Qual que é a estratégia bola de neve? A estratégia bola de neve é quando você tem, você faz a relação das suas dívidas e você escolhe da menor para maior. É igual uma bola de neve, a bola ela é pequenininha, ela bate na neve, vai aumentando até ficar grandona. Então é exatamente isso. Você começa da menor dívida e você vai pagando a menor dívida até chegar na maior dívida. No meu modo de pensar, essa é uma das melhores estratégias. Por quê? Porque psicologicamente é a que traz melhor resultado. Quando você tem a parcela pequenininha e que você quita a parcela, você se sente livre, a dopamina toma conta do seu corpo e você fica satisfeito porque você cumpriu, você honrou com uma dívida.
Então fica muito mais fácil você ir para as próximas dívidas, porque você ganha confiança, você ganha vontade de resolver a coisa, porque você viu que a pequenininha não é tão difícil, depois você aumenta para uma maiorzinha, você viu que também não é tão difícil, e aí você vai aumentando a dívida, né, no caso para você quitar, e você vai vendo que as coisas são mais simples que você imagina. Em contrapartida, existe outra estratégia, que é a estratégia da avalanche. Como uma avalanche, ela vem tudo de uma vez, mas só vale a pena em um caso, que é quando você tem o dinheiro guardado, esse dinheiro não vai te fazer falta e você tem condições de você quitar essa dívida à vista com um desconto que compensa você utilizar o recurso todo. Por exemplo, você tem 5 mil reais lá, foi o valor do contrato. A dívida foi para 8 mil, 9 mil reais. Só que eles te cobram somente 3 mil reais para poder quitar a dívida. Se você tiver condições de pegar esse recurso para poder quitar essa dívida, vale super a pena. E aí você fala, qual que é a estratégia que eu uso? Na verdade, você tem que avaliar o seu caso. Entre quando você for entrar em contatos, que é a parte da execução, que é o próximo passo, quando você for entrar em contato, você vai na conversa com a empresa, você vai ver se vai valer a pena você pagar o valor à vista, ou então se vai valer a pena você pagar uma parcela por vez. Por exemplo, por conta da pandemia, eu atrasei um pouco algumas contas de luz e de água, né, que nós não podíamos trabalhar, ficamos naquela quarentena e foi a bola de neve de dívida. Como que eu fiz para resolver? A empresa, né, a concessionária prestadora de serviços, ela só negociava com 40% do valor em mão, à vista. Só que eu não tinha esse recurso. Até tinha, mas se eu usasse, ele me fazer falta. O que eu fiz? Eu fui pagando uma parcela do mês e uma parcelinha antiga. Uma parcela do mês, uma parcela antiga, uma parcela do mês e uma parcela antiga até quitar tudo. E o planejamento depende muito do que você fez no primeiro passo. Que você anotou todas as dívidas no papel, né? E você vai fazer o que agora? Você vai pegar da maior para menor e você vai escolher a sequência das dívidas e quanto tempo você vai pegar para poder você quitar aquela dívida. Você já sabe o valor que você vai ter, por exemplo, eu tenho 500 reais por mês que eu vou direcionar para quitar minhas dívidas. Então esses 500 reais você vai se planejar para poder se organizar mês a mês a dívida que você vai pagar. Essa é a parte do planejamento. Passo 4. Essa é o passo da execução. Bom, você já se conscientizou, você já se organizou, você já planejou, criou, escolheu a estratégia que você vai executar. Agora você vai focar na execução. Você vai pegar conta por conta e você vai eliminar conta por conta. Por que você vai focar conta por conta? Porque é o melhor resultado, é a melhor estratégia de você executar toda esse projeto teu, esse planejamento teu. Foca um por vez, não queira fazer mais do que um por vez. E depois que você conseguir executar esse seu planejamento, aí é hora de ir para o quinto passo. E o passo 5 é: celebre cada vitória. Não importa se você está pagando a dívida menor ou a dívida maior, celebre cada vitória. É uma questão psicológica, é uma questão biológica, porque você tem reforço positivo de dopamina, você combate o burnout, constrói autoconfiança e fortalece os laços. Então não deixe de celebrar as pequenas vitórias. E aí, o que você achou desses 5 passos? Fez sentido para você? O que você acredita? Você acredita que esses 5 passos podem te ajudar a você sair das dívidas e conquistar uma prosperidade, um propósito e conquistar uma vida de honra e prosperidade? Eu acredito que sim, porque foram esses 5 passos que me ajudaram, né, a sair das dívidas. E eu acredito que não só a mim, também outras pessoas, algumas pessoas que eu ajudo, que eu ajudei. Hoje eu trabalho com gestão financeira, eu auxilio algumas pessoas com endividamento. Inclusive estou tirando minha certificação para gestor financeiro empresarial. Estou tirando minha certificação da Ambima, porque eu acredito que essa parte de investimentos, de gestão financeira, Deus nos chamou para ser mordomos do tesouro do Senhor aqui na terra. Somos gestores daquilo que Deus nos entrega. Então, para sermos bons gestores, precisamos estar preparados, capacitados. E eu acredito
muito nisso. E eu quero agradecer você que ficou até aqui, que você assistiu o vídeo todo. Quero muito ouvir a tua opinião. Deixa o seu comentário aqui. Se inscreva no canal. Clica no sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos que eu vou postar a partir de agora. E também nos siga nas redes sociais. Tem um blog, prosperecerto.com.br. Faz uma visitinha lá. Lá tem muito material bacana também. Muito obrigado e até a próxima.